Well, they did it. 28 straight losses. This is so bad that the Wall Street Journal had that as a headline. Are the Detroit Pistons the worst team in NBA history? Isso foi há apenas 2 temporadas. Naquela época, o Detroit Pistons e Cade Cunningham eram motivo de piada na NBA. Mas agora, o cenário mudou completamente. A liga inteira está em alerta, porque o seu líder, Cade Cunningham, vem atropelando qualquer adversário. Duvidaram dele e estão pagando caro por isso. Nessa temporada, ele está cobrando cada crítica dentro de quadra. No draft da NBA de 2021, quem ficou com a primeira escolha geral foi o Detroit Pistons, uma franquia que vinha de queda livre há mais de 15 anos. Era um time que não vencia um jogo de playoffs desde 2008. Desse longo jejum de 13 anos, foi varrido pelo Cleveland Cavaliers em 2009, novamente eliminado sem vencer pelo mesmo Cavaliers em 2016 e atropelado pelo Milwaukee Bucks em 2019, sendo dominado por estrelas como LeBron James e Giannis Antetokounmpo. A organização precisava urgentemente recomeçar, e essa reconstrução poderia começar com um possível franchise player, Cade Cunningham. Chegando ao draft, ele media cerca de 2,3 metros, pesava por volta de 100 quilos e tinha uma envergadura impressionante de mais de 2,13 metros. Um físico ideal para um ala, mas ele atuava como armador, com habilidades completas de um jogador da posição. Criava jogadas em alto nível, dominava o controle de bola e conseguia pontuar de qualquer lugar da quadra. Era o tipo de jogador perfeito para a nova geração da liga, no estilo de armadores altos e versáteis, como Luka Doncic. Cade parecia pronto para assumir esse papel em Detroit, mas o começo foi complicado. Nos 2 primeiros jogos da sua carreira na NBA, ele converteu apenas 3 de 22 arremessos, somando míseros 8 pontos. Para uma primeira escolha geral, isso foi visto como um desastre. Rapidamente, começaram a rotulá-lo como bust. Ignoraram completamente o contexto. Ele vinha de lesão, não participou da pré-temporada e ainda estava tendo seus primeiros minutos na liga, em um time fraco, onde precisava criar praticamente tudo no ataque. Mesmo assim, muita gente já queria descartá-lo com apenas 2 jogos. Um julgamento totalmente precipitado. Com o passar da temporada, ele evoluiu. Teve jogos com triplo-duplo, partidas de 30 pontos e mostrou flashes claros de que poderia se tornar o rosto da franquia. Ainda assim, não correspondeu totalmente às expectativas de uma escolha número 1 incontestável. No fim, terminou em terceiro na votação de Rookie do ano. Evan Mobley, escolhido pelo Cleveland Cavaliers, ficou em segundo, enquanto Scottie Barnes do Toronto Raptors levou o prêmio. Não foi uma temporada ruim, longe disso, mas ficou abaixo do que muitos esperavam. Com um ano completo na liga, a segunda temporada parecia ser o momento de dar o salto definitivo. Só que o ano 2 também trouxe suas próprias frustrações. Depois de disputar apenas 12 jogos no início da temporada, Cade Cunningham foi declarado fora pelo resto do ano. Ele sofreu uma fratura por estresse na canela e precisou passar por cirurgia. E mesmo nesses poucos jogos em que atuou, não apresentou uma evolução tão convincente. Até aumentou seus números em pontos, rebotes e assistências, mas com uma eficiência bem mais baixa. Ainda se esperava muito mais dele. Enquanto isso, o Detroit Pistons continuava acumulando derrotas, mas ao menos aproveitava isso para juntar boas escolhas de draft e tentar reconstruir o elenco. No draft de 2022, selecionaram Jaden Ivey na 5ª escolha e ainda fizeram uma troca com o Charlotte Hornets para pegar Jalen Duren na 13ª posição. Já em 2023, apostaram em Ausar Thompson, novamente com a 5ª escolha. Com tanto talento jovem chegando e o retorno de Cunningham após a lesão, a temporada de 2023 era vista como o início da virada, o momento em que uma nova era finalmente começaria a dar sinais reais em Detroit. E o começo até animou. O time quase venceu o Miami Heat na estreia e logo depois conquistou 2 vitórias seguidas com autoridade, ambas por boa margem de pontos. Só que ali veio a última vitória por muito tempo. Durante os 63 dias seguintes, foi um verdadeiro pesadelo. Por 2 meses inteiros, Detroit simplesmente não conseguia vencer ninguém. A sensação na liga era clara. Enfrentar o Pistons era praticamente garantia de vitória. A sequência de derrotas começou a atingir níveis constrangedores, daqueles que entram para a história, mas pelo pior motivo possível. Dava para sentir até pela tela o quanto os jogadores estavam abatidos. A frustração era tão grande que a própria torcida começou a vaiar o Detroit Pistons enquanto a sequência de derrotas chegava a 25 jogos. E o que Cade Cunningham disse depois de uma dessas derrotas só piorou a situação. Yeah, we're not 2-26 bad. You know what I mean? Like, no way are we that bad. Mesmo que, sendo justo, ele nem estivesse totalmente errado. Isso não impediu que fosse massacrado pela opinião pública. Naquele momento, o time parecia caminhar direto para ser lembrado como o pior time da história da NBA. A situação ficou ainda mais vergonhosa quando, após abrir 21 pontos de vantagem contra o Boston Celtics, eles conseguiram perder o jogo na prorrogação. Aquela derrota marcou a 28ª consecutiva, igualando o recorde histórico negativo da liga. Se perdessem o próximo jogo, seria a pior sequência de derrotas de todos os tempos. Mas aí vem um respiro inesperado. O Toronto
Raptors acabou entregando uma vitória e finalmente aquela sequência absurda chegou ao fim. Esse era o cenário do Pistons há pouco mais de 2 anos. Ninguém imaginava o que viria depois. Eles terminaram a temporada com apenas 14 vitórias e considerando que chegaram a ter uma campanha de 2-29 no início, a situação ainda poderia ter sido pior. De qualquer forma, naquele ponto da carreira, já com 3 anos de liga, muita gente simplesmente não via mais Cade Cunningham com os mesmos olhos. Sua temporada de estreia foi considerada apenas ok. Na segunda, praticamente não jogou por causa da lesão. E na terceira, apesar de números melhores, ficou marcado por uma das piores sequências de derrotas já vistas. Ele estava evoluindo, sim, mas quando o time só perde, ninguém presta atenção. E foi exatamente isso que aconteceu. O mundo da NBA simplesmente ignorou Cade Cunningham até a temporada seguinte, quando ele resolveu calar todo mundo de vez. Cade Cunningham acreditou que era possível carregar esse time do Pistons e hoje está colhendo os frutos disso. E eu acredito que o canal Camisa 30 vai chegar a 100k de inscritos até o final do ano, porque não custa nada acreditar. Sabia que quase 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas? Então me ajuda aí, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo quando assistirem até o final. Fez tudo isso? Então vamos voltar ao que interessa. Tamo junto. Acorda, porque o Detroit Pistons chegou de verdade. Depois de uma temporada desastrosa, o time saltou para 44 vitórias, se tornando o primeiro da história da NBA a praticamente triplicar o número de vitórias em relação ao ano anterior. Foi uma evolução simplesmente fora do comum. Detroit voltou às suas raízes. Resgatou a identidade das épocas mais marcantes da franquia, os Bad Boys dos anos 80 e 90 e o time sólido dos anos 2000. Equipes conhecidas por um basquete físico, intenso e extremamente competitivo. Esse passou a ser o DNA novamente, muito por influência do novo técnico J.B. Bickerstaff, que implementou essa mentalidade como base do time. E no centro de tudo isso estava Cade Cunningham. Com apenas 23 anos, ele assumiu o papel de líder absoluto, dando exemplo dentro de quadra. Principalmente no ataque, sua evolução foi absurda, comandando o jogo com maestria e elevando o nível de todo o elenco. Os números acompanharam esse salto, rendendo sua primeira convocação para o All-Star Game e também uma seleção para o All-NBA. A virada de Detroit em apenas um ano foi impressionante. E Cade Cunningham foi o grande responsável por isso. Pela primeira vez desde 2019, o Pistons estava de volta aos playoffs, enfrentando o New York Knicks. E no jogo 2 veio um momento histórico. A vitória que encerrou um jejum que durava desde 2008. Finalmente, Detroit voltava a vencer uma partida de playoffs. A série virou uma verdadeira guerra. Eles perderam o jogo 3, mas por uma margem mínima. No jogo 4, uma decisão polêmica no final, que depois foi admitida como erro pela arbitragem, impediu o empate na série. Mesmo assim, Detroit reagiu e venceu o jogo 5. No jogo 6, porém, um erro decisivo de Malik Beasley no fim acabou custando a eliminação. Foi uma série de 6 jogos extremamente equilibrada, daquelas que poderiam ter ido para qualquer lado. E no fundo, os Pistons saíram com a sensação de que poderiam ter sido eles. So I'm going to give you some names and I'm going to see if they resonate with you. Shai Gilgeous-Alexander, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo. Do you know what those 4 names represent? They're all MVPs. I know that. Is that on your radar this season? Yeah, I mean, I think if I can help get this team to where my goal is to get this team this season, I think all that stuff will be on the way. And I'm not shy to say that. I think that's very possible. This season is not about winning the MVP for me, though. This season is about winning finals. Cade Cunningham elevou completamente o seu nível nesta temporada, e isso transformou o Detroit Pistons em uma das melhores equipes da NBA. Talvez até a melhor. O Pistons começou a temporada voando, campanha de 15-2 logo de cara, incluindo uma sequência absurda de 13 vitórias seguidas. Essa arrancada começou contra o Orlando Magic, um adversário forte do leste, mas que acabou sendo atropelado por uma atuação dominante de Cade Cunningham. Foram 30 pontos e 10 assistências, comandando o jogo do jeito que ele faz de melhor. Ele entrou em modo agressivo total, atacando a cesta o tempo inteiro. A capacidade dele de finalizar mesmo sob contato é elite. E o mais impressionante, ele não tem medo nenhum de infiltrar, independentemente de quem esteja protegendo o aro. Já contra o Dallas Mavericks, ele não pontuou tanto, mas compensou com uma exibição absurda como armador. Sua visão de jogo foi o grande destaque. Hoje, ele já pode ser considerado um dos melhores playmakers da liga. Ele cria oportunidades fáceis o tempo todo para os companheiros.
E a conexão do pick and roll com Jalen Duren simplesmente não tem resposta. Isso inclusive é algo que J.J. Redick já tinha previsto lá atrás. Essa dupla tinha tudo para se tornar um dos ataques mais difíceis de parar da NBA. Cade Cunningham comandando o pick and roll virou o coração do ataque do Detroit Pistons. E isso abriu espaço para atuações absurdas, como a noite em que ele distribuiu 18 assistências contra o Memphis Grizzlies. 2 jogos depois, ele voltou com mentalidade de pontuador. Em um jogo apertado, chamou a responsabilidade no clutch e decidiu a partida com bolas decisivas que quebraram o Memphis Grizzlies. E não parou por aí. Contra o Utah Jazz, também dominou, mostrando mais uma vez sua elite capacidade de finalizar mesmo com contato. Os times do Oeste estavam sofrendo nas mãos dele. Cade começou a desmontar defesas com facilidade. Contra o Brooklyn Nets, por exemplo, teve uma atuação fria e extremamente eficiente. 34 pontos com alto aproveitamento. Mas o impacto dele vai muito além de pontuar. O controle que ele tem no pick and roll é absurdo. Ele manipula a defesa como quer, muitas vezes fingindo que vai passar para o perímetro só para soltar uma assistência perfeita para Jalen Duren finalizar com uma ponte aérea. É nível de elite absoluto. Em um momento, a sequência de vitória do Pistons quase caiu contra o Washington Wizards, e seria uma derrota bem feia. Mas na prorrogação, quem resolveu foi Cade, um triplo-duplo monstruoso de 46 pontos. Nesse jogo, ele até entrou para a história de uma forma curiosa. Bateu o recorde de mais arremessos errados em uma partida, superando Kobe Bryant. Mas sinceramente, isso não importava. Tudo que ele queria era a vitória, e ele conseguiu. E Detroit continuou vencendo, impulsionado por uma defesa agressiva e um ataque comandado por um Cade Cunningham simplesmente imparável. Na temporada passada, o Detroit Pistons era aquele time chato que poderia complicar a vida dos favoritos. Mas nessa temporada, eles deixaram de ser surpresa, virando candidatos reais. E no centro de tudo isso está Cade Cunningham, assumindo de vez o status de estrela. Com médias de 27 pontos e 10 assistências nesse início de temporada. Cade Cunningham is already a top 10 player in the league. The ones that's ahead of him, they see him coming right now. And when I think about Cade, he's giving me Luka Doncic, LeBron James vibes. Right? That perimeter player that's 6'8", strong, physical, could score at all levels and then make guys around him better, coach. Com médias de 27 pontos e 10 assistências, ele deu um salto claro para o nível superstar. Contra o Boston Celtics, Detroit teve a chance de conquistar a 14ª vitória consecutiva, o que seria o maior recorde de sequência da história da franquia. Cade brilhou com 42 pontos, mas no fim, os Celtics escaparam com a vitória. A sequência do Pistons parou em 13 jogos, igualando as marcas históricas de 2004 e 1990. E tem um detalhe importante. Em ambas as temporadas, Detroit terminou campeão da NBA. Depois disso, o time tentou se recuperar contra o Orlando Magic. Mais uma vez, Cade foi dominante. Anotou outro triplo-duplo e bateu na trave dos 40 pontos. Ainda assim, não foi suficiente para evitar a derrota. Foram 2 derrotas seguidas pela primeira vez na temporada, mas a resposta veio rápido. Contra o Atlanta Hawks, Cunningham decidiu no clutch com uma jogada absurda, infiltrando no meio de toda a defesa até finalizar com uma bandeja que matou o jogo. Esse cara, Cade Cunningham, virou simplesmente um assassino de sangue frio. Então, quando o Boston Celtics apareceu novamente no calendário, ele já entrou em quadra com um objetivo claro: dar o troco. 45 to play, 4-point game. Cunningham pulls and hits. Cunningham, shimmy shake, spin, step away. A essa altura, já não dava mais para ignorar o que estava acontecendo. Cade começou a colocar de verdade o nome dele na conversa de MVP. E não era só pelos números impressionantes, era o impacto coletivo. O Detroit Pistons estava dominando o leste, controlando a conferência como poucos esperavam. Mas havia um problema. Existia apenas um outro time que podia bater de frente com eles. E para Cade, esse confronto tinha um peso ainda maior. Era algo pessoal. Depois de eliminação polêmica nos playoffs contra o New York Knicks na temporada passada, o Detroit Pistons, liderado por Cade Cunningham, entrou neste ano querendo confronto direto, sem fugir de ninguém. E no primeiro duelo da temporada entre eles, Cade veio para dominar. Assumiu o controle do jogo, distribuindo 3 assistências, com a visão de jogo que já virou marca registrada, além de anotar 29 pontos com altíssima eficiência. Era mais do que uma vitória, era uma declaração. Mas uma atuação que fortalecia o caso dele na corrida pelo MVP. Naquele momento, o leste parecia girar em torno de Cade, e a rivalidade só aumentou. Depois desse jogo, Detroit enfrentou Nova York novamente um mês depois, e venceu com ainda mais autoridade. E não parou por aí. Logo após o All-Star Game, o primeiro jogo do Pistons foi justamente contra o Knicks, no Madison Square Garden, no último confronto entre eles na temporada regular. E tudo indicava que Cade estava pronto para calar aquele ginásio inteiro. O que o Detroit Pistons fez com o New York Knicks nessa temporada é absurdo. Ficou claro que virou rivalidade de verdade. E esse jogo só aumentou ainda mais o peso de Cade Cunningham na corrida pelo MVP. Ao longo de uma temporada, sempre existem momentos-chave em que um jogador ganha força real na disputa pelo prêmio.
E esse foi um deles. Cade está fazendo uma temporada de elite. Os números individuais já falam por si, mas o impacto dele vai além disso. Defensivamente, ele também vem contribuindo em alto nível, sendo um dos armadores que mais protegem o aro na liga, algo raríssimo para a posição. E tudo isso está se traduzindo em resultado coletivo. O Detroit Pistons terminou a temporada com a terceira melhor campanha geral. Quando o assunto é jogador mais valioso, fica difícil argumentar contra Cade. O valor dele para esse time é gigantesco. O Pistons hoje parece o time mais forte da Conferência Leste e tem caminho real para chegar às finais de NBA em poucos meses. E o mais impressionante é um elenco jovem, liderado por um cara de apenas 24 anos. Mas agora, a NBA começou a prestar atenção de verdade. E não tem como ignorar. O Detroit Pistons, liderado por Cade Cunningham, está assumindo o controle da liga. E o mais perigoso nisso tudo é o nível de confiança que ele demonstra. Ele sabe exatamente o jogador que é. E talvez o ponto mais impressionante, que muita gente nem destaca tanto, é o quanto o jogo dele é respeitável. Cade já deixou claro várias vezes que valoriza sua imagem como jogador limpo, que joga da forma certa. Em uma liga onde muitos astros forçam faltas a qualquer custo, ele segue o caminho oposto, prefere absorver o contato e concluir a jogada. E isso define muito bem quem ele é dentro de quadra. Ele compete nos dois lados, entrega intensidade máxima o tempo todo e não depende de truques ou artifícios. É um jogo puro, baseado em habilidade, leitura e paixão pelo basquete. E quando você olha a trajetória dele, desde o início complicado até esse nível atual, fica ainda mais impressionante. Hoje, Cade Cunningham não é só um grande jogador. É aquele tipo de atleta que simplesmente não dá para odiar. Now that the All-Star break is done, who do you consider is the team to beat in the East? Detroit Pistons.